Vamos lá, pessoal. Eduardo, tudo certo? Beleza, vamos começar pontualmente em respeito a quem já está conosco. Pessoal, muito boa noite a todos. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês no nosso último webinar do ano. Último webinar do ano desafiador, difícil, mas conseguimos vencer e sair do outro lado, né? E para nós é uma satisfação grande está contando mais uma vez com um alto número de inscritos, trazendo um tema totalmente atual, relevante para todos os negócios que nós atuamos, né? Seja ele agricultura ou pecuária. E é um prazer trazer para vocês aqui hoje o Eduardo Lunardelli Novaes. Eu venho acompanhando o Eduardo nos últimos dias com relação ao posicionamento, a visão dele com relação ao futuro do nosso agro, principalmente agora com os acordos climáticos, colocando o país na pauta principal aí da discussão mundial. E para nós é um motivo de muito orgulho, muita satisfação trazer uma das grandes referências hoje do Brasil no tema, tá? Eu sou o Rafael Águido, alguns já tiveram a oportunidade de estar comigo aqui no webinar, sou o gerente comercial dos treinamentos do varejo do REAC, sejam eles de pecuária e agricultura, e quem conduz aí boa parte dos webinars. E para quem primeira vez que está aqui conosco, né, presente no evento, a gente busca criar um ambiente um pouco diferente dos formatos tradicionais de palestra. A ideia não é só o Eduardo expor toda a sua bagagem, conhecimento, conteúdo, mas sim criar um ambiente de discussão com vocês. Então, nós temos uma primeira parte, o Eduardo vai expor a visão dele com relação aos impactos aí dos acordos climáticos, e no segundo momento, nós vamos abrir a caixa de perguntas. Então, na tela de vocês aí tem o QIA, Question and Answer, ou na base do computador ou do celular, onde você pode fazer toda e qualquer pergunta que será direcionada para o Eduardo, relacionado ao tema de hoje, ok? O Eduardo é pecuarista, já produziu leite ou produz ainda, produtor de gado de corte, então está do outro lado do balcão também, é formado em administração pela FGV, tem um MBA pelo INSEAD, é sócio da IVAI Participações, é isso mesmo, Eduardo? Com foco aí na implementação e desenvolvimento de novos negócios no agronegócio brasileiro, e nos últimos anos acompanhou aí o Ministério do Meio Ambiente como secretário adjunto e secretário das Relações Internacionais e Clima, então está totalmente antenado com todos os últimos encontros, com a última COP26, e com certeza vai nos passar em uma visão além do nosso alcance aí do que está por trás desses acordos, toda a questão geopolítica, o que isso vai impactar, né, na produção agropecuária brasileira, e o que nós, produtores, técnicos, cadeia envolvida, podemos fazer para minimizar possíveis impactos negativos aí aos nossos negócios, né? Então, Eduardo, é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com você. Eu realmente tenho acompanhado alguns vídeos, podcasts, sei o quanto sua visão é profunda e vai nos ajudar a entender melhor todo esse aspecto relacionado ao agro brasileiro e o clima mundial, né? Obrigado pelo aceite, seja bem-vindo e boa palestra aí para você. Obrigado, viu? Muito obrigado, Rafael, pelas palavras. Queria parabenizar a Reagro aí pelos seus 19 anos, dizer que vocês são uma referência aí, principalmente para a disseminação de conhecimento, de tecnologias. Parabenizá-los pelo interesse no tema. Eu, pessoalmente, acredito que é um tema central para o futuro da nossa atividade, para que a gente possa continuar fazendo a diferença dentro da produção agropecuária, na produção de alimentos, produção de bioenergia, de fibras, de serviços ambientais, enfim. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos tratar de assuntos que são extremamente complexos, que tratam de inúmeros aspectos, então eu vou procurar, obviamente eu não vou conseguir nesses 40 minutos tratar de todos os temas relacionados às mudanças climáticas, tampouco aquilo que a gente chama de regime climático global, mas a gente vai ter um foco bem grande naquilo que a gente entende que sejam os principais conceitos que a gente precisa compreender para poder fazer uma análise
e também analisar as oportunidades e ameaças que a gente tem aí em virtude do arranjo global em cima das questões climáticas. Eu dividi a apresentação em 3 partes. A primeira, eu vou passar um conceito que eu acho que é um conceito fundamental para a gente entender toda a lógica de mudança climática e também os instrumentos que a gente tem para fazer frente a isso, que é o conceito dos serviços ambientais. Serviços ambientais nada mais é do que a manifestação daquilo que se deseja ter de sustentabilidade na conservação do meio ambiente. Depois, na segunda parte, eu vou entrar naquilo que eu chamo, mais uma vez, de regime climático global, que é efetivamente a forma como os países se coordenam globalmente para fazer frente a esse desafio. E, por fim, eu vou entrar nos acordos propriamente ditos, e nós vamos falar de 2 acordos especificamente, e em cada um deles a gente vai ter um pouquinho daquilo que a gente entende como sejam os próximos passos que deverão ocorrer, assim como aquilo que o setor, o produtor rural, os técnicos que trabalham no setor devem se preocupar e manter atenção. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro conceito, que é o conceito de serviços ambientais. Basicamente, a literatura científica trata de um conceito chamado serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são os serviços produzidos pela natureza, né? Então, a gente pode destacar diversos. Produção de água, armazenamento de carbono, microrregulação climática, biodiversidade, e assim, existem até alguns outros, e de fato esses outros até existem, talvez não como serviços ambientais, mas eles existem na Europa, que é a questão de conservação de paisagens, por exemplo. Então, esses são serviços que são providos pela natureza. No Brasil, houve uma decisão de se adotar um conceito que vai além do conceito de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos existem no planeta Terra com ou sem as pessoas, né? Com a nossa presença ou sem a nossa presença. O establishment ambiental, quer dizer, o mundo científico, o mundo diplomático, o mundo da gestão ambiental, trata somente do conceito de serviços ecossistêmicos. Nós entendemos que esse é um conceito defasado para a gente tratar do ponto de vista da inserção do homem na natureza e da forma como a gente se relaciona com os recursos naturais. Exatamente pela razão simples de que nós temos o homem, né, o ser humano, como uma preocupação fundamental, né? Então, os serviços ambientais nada mais são que os serviços que o homem presta para a natureza, de forma que a natureza possa ser conservada e prestar os serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, quando o Estado brasileiro cria uma unidade de conservação ou cria uma terra indígena, né, quer dizer, estatiza um determinado território, isso é um valor, é um investimento humano enorme, né? Eu estimo que, esses números são muito difíceis de avaliar, mas eu estimo que existam aproximadamente algo entre 2 e 5 trilhões de reais alocados a ativos, ou seja, terra, que são colocados para a conservação do meio ambiente, em suas diversas categorias, sejam terras públicas, estatais, como unidade de conservação de proteção integral, terras indígenas, como propriedades privadas, aí a gente está falando basicamente de áreas de preservação permanente, as APPs, e reservas legais. Então, é um volume de recurso por si só extraordinário, né? Eu não sei se existe algum outro país do mundo que chega perto desse volume de recursos alocados em terra para a conservação do meio ambiente. Então, os serviços ambientais, eles envolvem todas as atividades que o homem executa para conservar a natureza. Então, por exemplo, recuperar uma nascente, cercar uma área, deixar que a natureza regenere, combater incêndio, etc. Esses são os serviços ambientais, né? Os serviços ambientais foram regulamentados recentemente, não é um conceito novo, é um conceito já antigo. Aqui no Brasil, ele nasceu na prática no município de Extrema, em Minas Gerais, onde existe um programa de PSA, pagamento por serviços ambientais, acredito que há aproximadamente 15 anos,
E esse programa lá é voltado para a produção de água. Então, lá o foco são as APPs, as nascentes, e existem recursos públicos oriundos da cobrança de taxa de água que são revertidos para, digamos assim, beneficiar os produtores rurais que fazem um bom trabalho de manutenção das suas APPs. Então, esse é o conceito. Um determinado indivíduo, um produtor rural, por exemplo, ele está fazendo um investimento de capital e de tempo para prover um serviço para a sociedade como um todo, né? Então, esse é um conceito que, no meio ambiental, é um conceito novo, né? A gestão ambiental, ela sempre foi muito tratada como meramente um ônus, uma obrigação, né? Eu pessoalmente entendo que esse não é o caminho mais inteligente para a gente avançar na qualidade dos serviços que a gente provê. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer é o seguinte: a partir do momento que um cidadão na Europa perde uma noite de sono porque ele ficou sabendo que a Amazônia está queimando, na verdade, ele tá manifestando um desejo de consumir esse serviço, né? Via de regra, esses serviços, no caso dos europeus, por exemplo, ou de qualquer pessoa que esteja distante do Brasil, eles são consumidos através do combate às mudanças climáticas, já que a floresta amazônica, em especial, ela é um gigantesco armazém de carbono, né? Que, se liberado para a atmosfera, produz efeitos de mudanças climáticas, né? Efeitos estufa, né? É importante a gente dizer que foi aprovado no Congresso Nacional em 2020 e depois publicado em 2021 a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, esses conceitos que eu estou colocando aqui para vocês são conceitos que já estão em lei. Então, nós já temos no Brasil um marco regulatório que traz as linhas mestras para que a gente possa remunerar as pessoas que produzem serviços ambientais. Esse tipo de remuneração, ele deve existir ou deverá acontecer ao longo dos anos, basicamente de duas formas. O primeiro é o exemplo que eu dei de extrema, quando você tem o poder público remunerando um determinado serviço que está sendo prestado. Então, no caso da água, é uma coisa que me parece bastante clara, né? Quer dizer, é a coletividade local ali que está financiando a produção de água. Mas existem inúmeros outros serviços ambientais que nós acreditamos que o caminho é o mercado, né? É a gente passar a explorar essa demanda a que me referi, de maneira a vendermos esses serviços, negociarmos esses serviços da mesma forma que o produtor rural negocia hoje soja, cana, eucalipto, boi, bezerro e assim por diante, né? Então, esse é o conceito fundamental para a gente entender, porque eu vou fazer referência a ele mais para frente quando a gente falar de carbono, né? O serviço de sequestro e armazenagem de carbono, ele é um serviço ambiental. Ele é um dos serviços ambientais que a gente produz aqui no Brasil, né? Então, nós temos uma lei, nós já temos um Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil, que é uma espécie de regulamentação dessa lei, né? Quer dizer, o detalhamento da lei, e esse programa ele trata especificamente de florestas nativas, né? Que é talvez a nossa, como país, o nosso maior desafio, trazer viabilidade econômica para aquele gigantesco volume de ativos que nós temos, ativos ambientais que nós temos no Brasil inteiro, em especial na Amazônia, né? Lembrando que o Brasil é o país que tem um diferencial de cobertura de vegetação nativa que nenhum outro país do mundo tem, né? E isso não pode ser simplesmente, digamos assim, um ato de bondade do Brasil para com o mundo, né? Isso é um item da pauta de nossas exportações no futuro, exportar os serviços oriundos desses ativos que a gente preserva. E eu vou aproveitar e vou compartilhar a tela aqui só para mostrar uma coisa bem interessante, que eu acho que é de bastante utilidade. Está aparecendo aí, Rafael? Está em ordem, né? Muito bem. Já foi criado, inclusive, o CNAE de Serviços Ambientais. O que é o CNAE? É o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, a atividade serviços ambientais
é hoje já reconhecido, inclusive pelo IBGE, como uma atividade econômica, tá certo? Então, quando o produtor rural eventualmente vier a negociar algum serviço ambiental da natureza que for, ele vai poder, inclusive, emitir nota fiscal da venda desse serviço e, de acordo com a lei 14.119/21, que é a lei que rege a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, os serviços ambientais são isentos de impostos. Tá? Então, isso aqui é só para demonstrar um pouquinho como nós temos hoje no Brasil já uma estrutura básica, né? Digamos assim, um alicerce sólido construído em termos de políticas públicas para que a gente possa, através de mecanismos de mercado e da capacidade empreendedora dos brasileiros, em especial dos produtores rurais, passar a explorar essa atividade de maneira econômica. Né? Então, eu vou voltar aqui para a minha tela. Mas só para encerrar o conceito de serviços ambientais, a importância da gente ter esse conceito muito claro na cabeça, ele tem duas características. O primeiro nós não devemos, brasileiros, acreditar que nós temos a obrigação simplesmente de manter a floresta lá porque a floresta tem que estar lá. Não. A floresta está lá porque nós, seja diretamente ou indiretamente, estamos financiando a manutenção dessas florestas, tá certo? É por isso que a importância da gente ter o conceito de serviços ambientais para além do conceito de serviços ecossistêmicos. Vale dizer que o Brasil é o único país do mundo que formalmente e legalmente adota esse conceito, né? Então, tem sido um esforço importante do Brasil nas relações internacionais colocar esse conceito, exatamente para que a gente não seja cobrado por todas as pessoas do mundo que nós temos que fazer algo como se fosse uma obrigação nossa, quer dizer, é uma opção nossa fazer a conservação da natureza, mas custa dinheiro e, portanto, é um serviço que eles demandam e nós temos que ter a visão de negociar esses serviços e transformar isso numa atividade econômica de fato, né? Vamos entrar agora na segunda parte da apresentação, que eu acho que talvez seja uma parte um pouco mais complexa, mas eu acho que é fundamental também, que é aquilo que a gente chama de regime climático global. O que é o regime climático global? É a maneira como os países se coordenam para fazer frente às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas são divididas em inúmeras iniciativas. A principal dela, e aquela que nos interessa aqui, é o esforço de mitigação de emissão de gás de efeito estufa. Ou seja, diminuir o balanço de gás de efeito estufa emitidos por ação humana, né? Nós temos também, no âmbito do regime climático global, nós temos o esforço de adaptação, por exemplo, adaptar-se às mudanças climáticas, a parte de financiamento internacional, etc. Isso nós não vamos tratar hoje, porque a gente efetivamente não teria tempo para tratar de tudo isso. Eu acho que é importante a gente ter um conceito aqui, e isso vai ser fundamental para que a gente possa compreender a terceira parte da apresentação, o que são gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, de acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, são compostos pelo gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, né? O metano, que é o CH4, óxido nitroso, N2O, né? Esses três muito importantes para o setor agropecuário. Depois nós temos alguns outros, como o hexafluoreto de enxofre, e duas famílias de gases muito relacionadas à mudança tecnológica que foi feita para fazer combate ao problema que havia em relação à camada de ozônio. Então, o que nós precisamos entender desse conceito, que eu acho que é um conceito que eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, é o seguinte: esse esforço global de mitigação, ele trata do conjunto desses gases, dos efeitos que o conjunto desses gases tem para as mudanças climáticas, ok? Esses gases, cada um desses gases tem uma determinada característica, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas
sempre lembrando, gás de efeito estufa é o efeito conjunto desses gases, não é nenhum desses gases de forma isolada, mas seu conjunto, ok? Como é que esse regime climático se manifesta propriamente dito, né? Qual que é o fórum, de que forma esses acordos são construídos? Então, são construídos de forma multilateral, no âmbito da ONU. A ONU tem uma subdivisão que foi criada a partir da Rio 92, chamada Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, UNFCCC, ok? Que em inglês seria a tradução desse termo. O que é uma convenção? O que é um fórum multilateral? Vocês imaginem o seguinte: os países entram nesses fóruns de forma voluntária. Eles assinam e passam a fazer parte desses fóruns. Esses fóruns se reúnem anualmente. No caso da UNFCCC, especificamente, mudanças climáticas, esse fórum se reúne todos os anos. Nós vamos fazer aqui um paralelo, talvez fique claro para todo mundo, o mecanismo de funcionamento dessas negociações é como se fosse uma Câmara de Deputados, tá? É exatamente como uma Câmara de Deputados. Ao invés de deputados, você tem países. Então, digamos assim, o Fórum Supremo, né, aquele que decide efetivamente tudo que é discutido, é a convenção, é a convenção das partes, né? Então, a COP, Convenção das Partes, né? Ela se reúne anualmente, esse ano foi a 26ª. Então, ali você tem um plenário, onde todos esses países estão reunidos, e esse plenário digamos assim, a autoridade máxima multilateral sobre esse assunto. Cada um dos países que ali participa tem poder de veto. Então, tudo que é decidido no fórum multilateral, numa convenção, é decidido de maneira unânime, né? Então, qualquer um dos países pode, eventualmente, bloquear algum tipo de iniciativa dos outros países no âmbito multilateral. Embaixo da convenção, você tem, assim como no Congresso, você tem comissões. Cada uma dessas comissões trata mais especificamente das propostas com maior profundidade e depois aprova, né, e apresenta para o plenário, para a convenção. E abaixo ainda dessas comissões, você tem comissões de caráter técnico. A composição de cada uma dessas comissões já é uma briga política, obviamente, né? Então, da mesma forma que uma Câmara de Deputados, um parlamento é um fórum político, um fórum multilateral é um fórum geopolítico, supranacional, tá certo? Existe, ao lado da convenção, existe um painel político-científico, que se chama IPCC, que é um painel que reúne cientistas, via de regra, em sua maioria, cientistas que são oriundos de países ricos, que dão as diretrizes político-científicas. Eu faço questão de frisar a palavra político, porque é político de fato, político-científicas relacionadas a mudanças climáticas, principalmente a questão de diagnósticos e metodologias que devem serem adotadas, né? Então, é o IPCC que dá os guias metodológicos a serem aplicados nos acordos multilaterais de clima. Aí, via de regra, quando o Brasil assina um acordo multilateral, um tratado, isso de qualquer natureza, via de regra, isso depois vem para ser ratificado pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Então, quando o Brasil passa a participar de um determinado acordo, ele será cobrado pelos outros países membros desse acordo para cumprir esse acordo, mas também, via de regra, esse acordo acaba sendo internalizado através da ratificação do Congresso Nacional, se tornando um decreto legislativo, em outras palavras, uma lei, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, é nesse ambiente que funcionam as negociações dos acordos, né? Agora nós vamos falar de um outro item, que é um item muito importante para a gente compreender um pouco o que está por trás, como o Rafael colocou, das decisões que são tomadas, que é o trânsito de interesses, né? É o exercício de poder geopolítico que cada um dos países exerce sobre os outros de forma a conseguir prosperar num acordo multilateral.
Eu vou dividir os interesses em alguns grupos que eu acho que a gente consegue cobrir, pelo menos em parte, esse cenário. O primeiro grupo, naturalmente, são os interesses relacionados aos países ricos, de uma forma global, né? Os países ricos são os países que se enriqueceram através da Revolução Industrial, que tinham um perfil de emissão de gás de efeito estufa muito alto, né? Como os gases de efeito estufa, aí eu vou colocar um outro conceito que eu acho que é interessante colocar. Os gases de efeito estufa, eles têm duas características principais que são avaliadas para considerar, enfim, o seu efeito nas mudanças climáticas. O primeiro é o poder calorífico, quanto que ele tem de efeito estufa, de forma pontual. E o segundo é o tempo que esse gás, eles chamam de tempo de residência, quanto tempo esse gás ficará na atmosfera e, portanto, balanceando esses dois eixos, a gente tem aí uma métrica gás a gás de quais são os seus efeitos, né? Muito bem, voltando à questão dos países ricos, como eu disse, os gases de efeito estufa têm tempo de residência na atmosfera, ele permanece na atmosfera, às vezes por séculos. No caso do gás carbônico, ele pode ficar décadas até séculos. No caso do metano, ele não passa a ficar algo como 10 anos, tá certo? Então, assim, o primeiro interesse dos países ricos, e aqui é muito importante a gente ter a noção de que o esforço de negociação dos acordos climáticos no que tange à mitigação é um jogo de empurra, né? É uma disputa distributiva. Quem é que vai pagar a conta? Em teoria, os países tentam colocar a conta para pagar nos outros, tá certo? Isso é o natural, é o normal. E é isso que os países ricos fazem com muita competência, porque são eles os países responsáveis pelo grande estoque de gás de efeito estufa acumulado desde a Revolução Industrial e ainda assim em volume superior aos países em desenvolvimento, né? Então esse é a primeira briga de forças. Os países ricos sempre tentam, e via de regra conseguem, colocar muito mais peso sobre o fluxo anual do que propriamente sobre o estoque oriundo das responsabilidades históricas. Esse é a primeira consideração a ser feita. Depois nós temos outros interesses que são interesses específicos, como, por exemplo, o interesse da agricultura, né? A agricultura tem um perfil de emissões de alguns gases e de remoção de outros gases. Quer dizer, a agricultura é muito eficaz, especialmente nos trópicos, para remover, através da fotossíntese, o gás carbônico, por exemplo, né? Então, nós temos essas brigas entre os setores. O setor de energia, por exemplo. O Brasil é um país extremamente competitivo nas energias renováveis, então ele sofre, obviamente e naturalmente, algum tipo de resistência ao combate, porque nós somos melhores ou mais bem posicionados que o resto dos grandes países do mundo para produzir bioenergia. Nós temos também interesses econômicos, naturais, né? Então, por exemplo, a Europa tem um interesse protecionista da agricultura muito grande, né? Isso é natural, é uma questão histórica, estrutural da Europa, é uma questão eleitoral na Europa, inclusive, porque é um instrumento. Antigamente se falava segurança alimentar. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que tem muito mais do que isso. Eu acho que tem uma questão eleitoral importante, porque é a maneira de você manter as pessoas no campo, ocupando o território, e não trazer, digamos, problemas sociais aí das pessoas que perdem a viabilidade da utilização de sua propriedade, que é um problema em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos diversas questões, pressões ideológicas de muita gente que... sem dúvida nenhuma, o bloco majoritário no regime climático global, de pessoas que pensam de forma anticapitalista, né? Quer dizer, são, via de regra, as pessoas que nunca vão aceitar o conceito de serviços ambientais e vão sempre pelo caminho dos serviços ecossistêmicos. Tira o homem da natureza e você resolveu o problema da biodiversidade. A gente sabe que isso não é bem assim, né? Que é impossível, inclusive, tirar o homem da natureza. E, por fim, eu vou falar de dois interesses que eu acho que são importantes e muito influentes. O mais forte interesse, o interesse mais preponderante, para além dos grandes países ricos, como União Europeia, Estados Unidos, China, etc., é o interesse do petróleo,
Né? A indústria do petróleo é a maior indústria do mundo e é a principal indústria que está sendo, digamos assim, afetada pela questão de mudanças climáticas. Portanto, eles trabalham em diversas frentes, de diversas maneiras, com muito recurso e muita competência, para fazer com que o boi seja tão culpado quanto o petróleo. Tá certo? Isso é do interesse da indústria do petróleo tirar a responsabilidade dos combustíveis fósseis e encontrar outros culpados. Né? Uma das vítimas dos interesses do petróleo, sem dúvida nenhuma, é a pecuária, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. E, por fim, eu queria falar do interesse do Brasil. O Brasil é um país que tem aproximadamente 20% do estoque de água potável do mundo. O Brasil tem 20%, ou 1/5 aproximadamente, do estoque de biodiversidade do mundo. O Brasil sem dúvida nenhuma, o país que tem uma maior cobertura de vegetação nativa proporcionalmente ao seu território, quase 2/3. Enfim, o Brasil tem um território maior do que a União Europeia, coberto pelo bioma Amazônia, são 4,5 milhões de quilômetros quadrados, com inúmeras riquezas, seja natural, da biodiversidade, como madeira, com terras, né, muitas terras não utilizadas e muito minério. Então, o Brasil é o país que tem mais recursos naturais à sua disposição e à disposição das próximas gerações. Né? E quando a gente fala que o Brasil precisa explorar esses recursos, isso não significa explorar no método que os europeus, os americanos faziam no século XIX, explorar de maneira sustentável. E aqui eu quero dar um depoimento e um exemplo muito claro sobre isso, relacionado à jazida de Carajás. Eu não sei se os amigos e amigas sabem, a jazida de Carajás é a maior jazida conhecida de ferro do mundo. Não só a maior, como a que tem o maior teor de ferro, tem maior qualidade. Então, é muito difícil alguém produzir aço em algum lugar do mundo sem usar um pouco de minério de ferro de Carajás no seu blend. Tá? Bom, a atividade minerária ela tem um impacto grande no território. Então, nós estamos falando de algo como talvez 2.000 hectares ali de cavas que estão sendo exploradas, dentro de parâmetros, né, pré-estabelecidos, mas são esses 2.000 hectares, ou 3.000, eu não sei o número exato, que propiciam a conservação de 1 milhão de hectares de floresta. É considerado uma das regiões mais preservadas e bem conservadas da floresta amazônica, esse 1 milhão de hectares que são financiados, que são conservados com financiamento oriundo da exploração ali da jazida. Então, esse é o interesse inequívoco do Brasil. Esse deve ser a visão do brasileiro quando ele pensa nesses acordos multilaterais, especialmente em clima. Está todo mundo de olho no nosso ouro. Está todo mundo de olho, está todo mundo interessado, por diversas razões, aí um encontro de interesses, né, caso a caso, em impedir que o Brasil avance naquilo que a gente já demonstrou ser muito capaz, que é na atividade de produção de commodities, principalmente. Né? Então, aqui a gente fecha um pouco esse contexto global, e aí eu vou apresentar para vocês mais um quadro, que é um quadro muito interessante, que eu vou voltar naquele tema que eu falei, dos diversos gases, que eu acho que é um conceito importante para a gente ter na cabeça. Eu vou mostrar para vocês. Está aparecendo as minhas telinhas aqui, Rafael? É melhor tirar aqui, né? Não, dá para a turma ver o slide e a tela, sem problema. Tá bom. Aqui eu estou mostrando para vocês o perfil de emissões de gás de efeito estufa do Brasil, dados oficiais que saíram em dezembro do ano passado, que consta da 4ª Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro. Dentro desse trabalho existe aquilo que a gente chama de inventário de gás de efeito estufa. Vocês estão vendo aqui 2 colunas. A coluna da esquerda é a coluna onde os gases que não são carbono são transformados em carbono equivalente. Então, toda vez que vocês ouvirem Acordo de Paris, mudança climática, etc., as pessoas vão falar em carbono. Mas não necessariamente elas estão falando de carbono, elas estão falando de carbono, mais os outros gases transformados em carbono equivalente. Ok?
Muito bem. Existem, como eu disse, duas variáveis importantes na transformação de um gás para carbono equivalente, que é o poder calorífico e o tempo de residência na atmosfera. No quadro da esquerda, vocês estão vendo aquilo que o Brasil adotou como, infelizmente, o Brasil adotou como oficial no ano de 2015, que é muito pior do que o da direita. E eu vou explicar a diferença. O da esquerda, ele leva em consideração o poder calorífico. Então, nós temos, no Brasil, especialmente por conta da pecuária, um volume de emissão muito grande de metano. E quando você potencializa o seu poder calorífico em detrimento do seu tempo de residência, que é muito curto, você magnifica a agricultura. Quer dizer, você coloca a agricultura numa situação muito ruim. Se você comparar, a coluna da esquerda é o potencial de aquecimento, é o GWP, okay? Global Warming Potential. O da direita é uma outra métrica de transformação de gases para carbono equivalente, também definido pelo IPCC, os dois são oficiais do IPCC, chamado GTP, Global Temperature Potential. O segundo é muito mais coerente com aquilo que se deseja no Acordo de Paris, porque o objetivo do Acordo de Paris é segurar o aumento de temperatura ao máximo em 1,5 graus acima da temperatura pré-industrial no final do século XXI, em 2100. Então, o tempo de residência ele é muito mais importante sob a ótica do que se pretende atingir, que é segurar a temperatura, não é o calor, é a temperatura. Então, você vê que quando você olha a agropecuária, ele é 1/3 do total de emissões daquilo que o Brasil publica para o mundo oficialmente. Então, essa foi uma decisão, na minha opinião, equivocada, que foi tomada em 2015 e que coloca a agropecuária em tanto, tão na cara de todo mundo. É aqui que o petróleo tem interesse. O petróleo gosta muito mais do GWP do que do GTP, porque por mais que não mude muito o perfil do petróleo, dos combustíveis fósseis, magnifica brutalmente o perfil de emissões da agropecuária. É lógico que o que a agropecuária está emitindo é indiferente, né? Aqui é só como você transforma em carbono equivalente. Então, aqui é uma das maneiras como esse exercício de interesse se manifesta, é através das metodologias, das métricas de contabilidade. Então, eu faço um pedido a todos os técnicos, os pesquisadores que eventualmente estejam nos assistindo, tomem muito cuidado quando formos falar de agricultura para escolher o GTP e não o GWP, né? Não só porque é do nosso interesse como país, como eu disse também, é muito mais alinhado com o interesse de longo prazo do próprio Acordo de Paris. Vocês estão vendo que eu coloquei agropecuária entre aspas. Por que eu coloquei agropecuária entre aspas? Porque o IPCC definiu, tanto para o GTP como para o GWP, colocar dentro daquilo que eles chamam de setor agropecuária somente as emissões. As remoções, a fotossíntese não entra na agropecuária, entra no uso da terra, que é o LULUCF, Land Use Change and Forestry, ou seja, uso da terra, mudança do uso da terra e florestas. O uso da terra, como a gente... você tira uma floresta, põe uma pastagem, tem uma pastagem, muda para a agricultura, quer dizer, esse uso da terra, e aí nós estamos falando principalmente das remoções através da fotossíntese, eles não são categorizados como setor agropecuário. Por isso eu coloquei esse aspas, é mais um item importante para a gente ficar atento aí no exercício de poder geopolítico, porque o que interessa para a gente, como indivíduo, como agentes econômicos, se é diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a gente tem que olhar o ciclo de vida do produto, desde a hora que ele é produzido na lavoura até a hora passando pelo processamento, distribuição e consumo. Então, eu uso sempre o exemplo do etanol para demonstrar o seguinte: o etanol não está em agricultura e não está em energia. Ele está em agropecuária, ele está em energia, ele está em uso da terra, ele está em o IPPU, são processos industriais e consumo de produtos. E também está em resíduos, que, por sinal, tem um trabalho magnífico de reutilização de resíduos, né? Então, esse é um outro conceito que eu acho que é importante a gente ter em mente. Eu vou voltar aqui para a tela. E assim a gente
fecha a segunda parte da nossa apresentação, regime climático global, termos consciência de ficarmos sempre atentos que existem inúmeros interesses e o Brasil deve exercer os seus interesses na forma como se produz ciência, como se produz acordos multilaterais e principalmente na forma como a gente se comunica. Vamos entrar agora nos acordos climáticos propriamente dito, que eu acho que é o que interessa mais para a turma aí, que está direto na produção agropecuária. Nós vamos falar de 2 acordos. O primeiro é o Acordo de Paris e o segundo é o Manifesto Global de Metano, que são coisas completamente diferentes, ok? Acordo de Paris é um acordo que foi feito em substituição ao Protocolo de Quioto. Vocês devem se lembrar que houve, por volta de 2008, foi assinado o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto só impunha metas aos países ricos. Os países em desenvolvimento não eram obrigados a assumir metas. Não ficou muito bom para os países ricos. Eles enterraram o Protocolo de Quioto e fizeram um outro acordo que é melhor para eles e pior para nós, que é o Acordo de Paris, que é basicamente, no que tange a questão de mitigação, funciona da seguinte forma. Cada um dos países signatários do acordo assume uma meta para o ano de 2030. O Brasil assumiu uma meta para o ano de 2025. O Brasil e o Uruguai são os únicos 2 países do mundo que assumiram meta para 2025. Nenhum outro país do mundo, inclusive ricos, ninguém assumiu esse compromisso. Mas tudo bem, os países assumiram compromissos para o ano de 2030. Então, o conceito basicamente é o seguinte, aí nós vamos entrar naquilo que eu acho que nos interessa mais, que é o mercado de carbono, ok? Aquilo que o pessoal chama de artigo 6º do Acordo de Paris. Os países que atingirem a sua meta, que superarem a sua meta, ou seja, diminuírem as suas emissões para além daquilo que eles colocarem como objetivo, esse valor adicional eles poderão negociar em forma de créditos para aqueles países que não tiverem atingido as suas metas. Então, quem superou a meta pode negociar essa diferença com aqueles países que ficaram devendo para atingir as suas metas. As metas são nacionalmente determinadas, respeitando a soberania nacional de cada país. Tá? Então, esse é o mecanismo de mercado de carbono. O Brasil acabou de aumentar a sua meta para o ano de 2030, na redução de 50% das suas emissões líquidas para o ano de 2030 em relação ao ano de 2025. Então, se o Brasil vier a demonstrar um resultado de 52% de redução, esses 2% ele pode negociar com países que ficarem devendo. Como ele pode negociar? Existem 2 tipos de crédito. Existem os créditos nacionais e os créditos privados. Okay? Os créditos nacionais, chamados de ITMOs, é o conjunto da economia. Quer dizer, é o governo que vai negociar esses ITMOs. Já os privados são os indivíduos que irão validar, certificar créditos perante a ONU e vender para outras empresas ou outras empresas de outros países. Quanto que cada um dos 2 créditos terão de cota, né? Do 100% que o Brasil poderá eventualmente ter de volume de crédito para ser negociado, quanto será alocado para o governo, quanto será alocado para a iniciativa privada? Ainda não se sabe. Mas aí vem a grande boa notícia da COP26, essa é a maior, assim, uma vitória enorme do Brasil, uma conquista que o Brasil conseguiu, no acordo, na regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que diz respeito aos créditos voluntários, créditos de carbono voluntário. O que são os créditos de carbono voluntário? São créditos que não têm influência na meta, ou seja, o Brasil pode exportar quanto ele quiser desses créditos. No entanto, os países que comprarem, ou as empresas que comprarem no exterior, não poderão usar esses créditos para bater na sua meta. São iniciativas voluntárias, corporativas. Então, a gente pode dar o exemplo da empresa petrolífera X. Existe uma empresa petrolífera, por exemplo, na Inglaterra, que pretende comprar esses créditos para, de uma maneira corporativa, mitigar, ou seja, reduzir
no resultado líquido as suas emissões totais. Tá? Aqui nós estamos falando de um potencial gigantesco para a agricultura e para a floresta, para manejo de florestas nativas. É aqui onde nós vamos transformar aquele KNAI lá, que eu falei logo no começo, os serviços ambientais. Nós estamos falando de carbono, carbono é serviço ambiental. É aqui que o mercado brasileiro, que o setor agropecuário, vai mostrar toda a sua capacidade de inovação, enfim, de conquista de mercados e tudo isso, para que a gente possa efetivamente passar a remunerar o trabalho que a gente faz. Quais são os tipos de crédito de carbono? Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer também. Existem 3 naturezas de crédito. A primeira é quando você aumenta as remoções. Você está removendo mais carbono da atmosfera do que você removia antes. O segundo é quando você tem uma atividade qualquer e você emite aqui em cima, e porque você fez uma mudança tecnológica, por exemplo, você vai emitir menos. É uma redução de emissão. Uma coisa é o aumento da remoção, outro é a diminuição da emissão. E existe um terceiro, que é emissões evitadas. E é aqui que entra a Amazônia. Né? A Amazônia tem um perfil de emissão em virtude do desmatamento, que quando você, através da utilização de instrumentos financeiros oriundos desse crédito, você aplica na conservação daquela área e zera aquele desmatamento, gerando-se crédito. Tá? Então, você não está mudando o perfil de emissões do mundo, mas você está deixando de emitir aquele volume de gases de efeito estufa. Né? Então, nós temos potencial, por exemplo, para as reservas legais, para as áreas públicas, enfim, para as florestas nativas. Nós teremos, muito provavelmente, conforme as negociações do detalhamento dos mecanismos, né, a ocorrer a partir desse ano, na COP27, COP28, etc., nós teremos a possibilidade de desenvolver metodologias também para certificar créditos de carbono acumulado no solo. Né? Nós sabemos que aqui eu acho que eu não preciso nem explicar nada para ninguém, todo mundo conhece. Uma das técnicas que nós usamos na agropecuária, principalmente na agricultura brasileira, é de aumentar o acúmulo de matéria orgânica no solo, exatamente porque nós trabalhamos com solos pobres. Tá certo? Quando a gente está acumulando matéria, fazendo cobertura verde 365 dias por ano, acumulando matéria verde, incorporando crotalária ou qualquer coisa dessa natureza, nós essencialmente estamos acumulando carbono na atmosfera. Né? Na atmosfera não, desculpa, no solo. Né? Nós estamos tirando da atmosfera através da fotossíntese e acumulando ali no solo. Não é muito fácil a gente mensurar esse volume de carbono e principalmente o delta, quanto que nós mudamos de antes para cá. Então, ainda é necessário um avanço brutal da tecnologia, da ciência, da mensuração, enfim, para a gente conseguir efetivamente mensurar e depois certificar e vender esses créditos oriundos de crédito de carbono no solo. Provavelmente esse deverá ser o caminho. Se o mundo tiver juízo e o Brasil competência para defender os seus interesses, nós seremos remunerados por esse trabalho que se faz na agricultura brasileira. Né? Nós temos também a indústria de eucalipto, que é uma indústria que já certificou muito crédito de MDL, que era o crédito de carbono do protocolo de Kyoto. Nós temos a própria indústria superenergética através dos CBIOS e eventualmente até de créditos específicos ligados a Paris mesmo, né, aos créditos de Paris. Existem outros instrumentos. Essa é a mensagem que eu queria dar para os colegas que estão nos assistindo. Crédito de carbono não é o único instrumento que existe à disponibilidade do setor agropecuário para monetizar os serviços ambientais de mudança do clima que ele está fazendo na sua propriedade. Existem outras maneiras da gente vender esse serviço e sermos remunerados por ele. Por exemplo, o CPR Verde. Né? O CPR Verde, que foi lançado recentemente pelo governo, ele trata exatamente de serviços ambientais. E ele é combinado entre vendedor e comprador. O governo não mete, nem a ONU, nem o governo, nem ONG, nem ninguém se intromete nessa relação bilateral entre o comprador desse serviço e o vendedor. Eu combino com você que eu vou entregar animais de tantas arrobas
Enfim, a gente combina, comprador e vendedor. Olha, as características do produto que eu vou te vender, no caso aqui serviço, são essas, as condições são essas. Nós fazemos a emissão de uma CPR. Essa CPR ela pode ser solta, sozinha, quer dizer, CPR verde, pura, venda, negociação de serviços ambientais, ou ela pode ser casada com outros tipos de instrumentos de financiamento do setor agropecuário, como o CPR puro mesmo, né? E todos os outros instrumentos financeiros que a gente tem visto aí cada vez mais à disposição do produtor rural. Os green bonds é outro instrumento que a gente pode tentar embarcar o serviço que a gente faz de combate à mudança climática através das atividades agropecuárias. E, em última instância, o rótulo do produto. Quer dizer, a hora que a gente tiver a consciência, a ciência, né, que comprove que cada quilo de carne nossa, pelo fato desse quilo de carne ter sido produzido numa propriedade que tem reserva legal e APP, ele tem muito menos carbono equivalente embarcado do que a carne, sei lá da Austrália, isso pode ser um diferencial de produto também, né? Mas esse é um trabalho de marketing, enfim. Em suma, para encerrar aqui o Acordo de Paris, nós temos hoje no Brasil a possibilidade de efetivamente monetizar esse trabalho de produção de serviços ambientais que o Brasil produz, e não existe ninguém no mundo que chegue aos nossos pés. Se nós formos capazes, de fazer a devida pressão e o trabalho de relações internacionais que faça jus àquilo que nós fazemos no campo, nós temos que fazer nada mais, nada menos que aquilo que a gente sempre veio fazendo. Tá? Aumentar a produtividade, aumentar a produção de grãos por metro quadrado, ou por hectare, aumentar a produção de carne por metro quadrado, e assim sucessivamente. Usando as tecnologias que a gente usou para ocupar solos pobres, em ambientes pobres, como é o caso do Cerrado, né? A gente só aumenta a produtividade no Cerrado quando a gente aumenta os indicadores ambientais. E aumentar os indicadores ambientais é insumo para aumentar a produção agropecuária. Tá? Então, nós já estamos no caminho certo e a gente vai continuar trilhando por esse caminho. Agora, para finalizar, eu vou falar do Manifesto Global do Metano. Aqui a conversa é completamente diferente. Vocês se lembram que eu frisei de forma muito premente, de uma forma muito firme, o seguinte: dentro do Acordo de Paris, nós falamos de carbono equivalente. Mesmo que a gente use uma métrica ruim, como é o GWP, ou que a gente use uma métrica boa de transformação para carbono, né, que é o GTP, só vale dizer, GWP considera 28 toneladas de carbono para 1 tonelada de metano. O GTP considera 4 toneladas de carbono para 1 tonelada de metano. Olha a diferença. Muito bem. Em qualquer uma dessas circunstâncias, nós estamos falando de carbono equivalente. Então, quando nós estamos nós estamos recuperando uma pastagem degradada, aumentando a produtividade daquela área, daqui a 5 anos a gente entra com a agricultura, faz a integração, etc., 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 nós estamos trabalhando o balanço dos gases. Nós estamos melhorando, diminuindo o perfil do balanço do conjunto de todos esses gases. O Manifesto Global do Metano não tem essa conversa. É metano puro, na veia. Tá certo? O que aconteceu com esse acordo, esse Manifesto Global do Metano? Isso foi uma iniciativa do governo americano, com a influência, inclusive, de brasileiros que trabalham para a ONU, pasmem, com o intuito exatamente de construir uma avenida asfaltada para ajudar o pessoal do petróleo. Tá certo? Embora o petróleo também emita metano, ele emite um metano abiogênico, um metano que está lá nas profundezas da Terra. E é perfeitamente desenvolver tecnologias como, por exemplo, o hidrogênio azul, que eles chamam, que consegue reabsorver esse metano no processo de extração de petróleo. Na pecuária, o buraco é mais embaixo. Então, basicamente, a intenção que existe nesse manifesto
é a intenção de transformar, de reduzir em 30% as emissões globais de metano no ano de 2030 em relação ao ano de 2020, ou seja, daqui a 9 anos. Isso para a pecuária, e aqui a gente vai falar muito da pecuária, porque quem está afetada por esse caminho é a pecuária, é impossível conseguir fazer isso nesse período de tempo, salvo com diminuição de rebanho. A única forma de, eventualmente, diminuir em 30% as emissões de metano na pecuária nesse espaço de tempo é somente através de redução do rebanho. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que comprovam isso. Muito bem, mas antes de eu fazer isso, eu queria dizer o seguinte: nesse momento não existe um acordo, não existe um compromisso, existe simplesmente uma manifestação de desejo de participar multilateralmente com, se eu não me engano, 105 países que assinaram esse acordo para construir um acordo, ok? Então, a gente não precisa descabelar, esse acordo não existe, é simplesmente um manifesto, e eu tenho confiança que o Brasil, ao longo desses próximos meses, culminando na COP27, que será na primeira semana de novembro, no Cairo, o Brasil não irá assumir compromissos que sejam inexequíveis e que sejam contra os interesses brasileiros. Portanto, a pecuária não poderá ser imputada a essa meta. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados interessantes que falam especificamente de metano. Aqui nós temos, esse quadro é um quadro que eu tirei do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, da Comunicação Nacional, à ONU, dados oficiais. Nós temos aqui o perfil de emissão de metano por cabeça, ok? Começando em 99. Então, vocês veem que a diminuição do ciclo pecuário, o aumento da produtividade, faz com que, porque é importante dizer, existe uma correlação direta entre o tempo de vida do animal e o peso do animal com a emissão de metano. Então, se você está abatendo animais terminados, mas mais jovens e fazendo um giro mais rápido, naturalmente é isso que a gente vai ver, tá certo? Aqui a gente está vendo dados da pecuária como um todo, tanto da pecuária de carne como da pecuária de leite. Agora eu vou mostrar o outro quadro. As barras são as emissões totais de fermentação entérica. Vocês percebem que, por mais que a gente esteja diminuindo, nós estamos aumentando o nosso rebanho. Nós ainda temos muito para avançar na pecuária, especialmente se a gente considerar que a gente tem dezenas de milhões de hectares de pastagens degradadas, que, por sinal, pastagem degradada emite um monte de metano. Além, não só emite metano, através da decomposição orgânica, como desertifica e você perde aquele território. Então, a partir do momento que a gente continuar avançando na recuperação de pastagens degradadas, nós já recuperamos praticamente 30 milhões de hectares nos últimos 10 anos. Naturalmente, você vai colocar boi lá. E ao colocar boi, o seu balanço de emissões de metano subiu, por mais que você esteja ganhando produtividade. Então, é inexequível imaginar que num período tão curto seja possível que não através da diminuição do rebanho, que também é inexequível, diminuir as emissões de metano. Muita gente tem dito o seguinte: não, Eduardo, veja, mas a gente pode mudar a nutrição do animal. E ao mudar a nutrição animal, nós vamos derrubar em 90% as emissões. Talvez seja verdade, eu gostaria de testar, mas não é inexequível economicamente. Nós sabemos que a estrutura da indústria pecuária brasileira ela é muito desigual. Você tem uma pequena parcela numérica de produtores rurais que trabalham com pecuária, que tem uma produtividade campeã mundial, mas você tem um volume muito grande de pessoas que trabalham que são pequenos, micros e até médios produtores rurais que trabalham com muito baixa tecnificação. O grande perfil de emissões está exatamente nesse pessoal, que é o pessoal mais carente, com menos tecnologia, né? Então, eu queria mostrar para vocês essa notícia que eu vi ontem, que é a seguinte:
A Europa acaba de aprovar provisoriamente os suplementos nutricionais que são colocados na ração para diminuir as emissões dos animais. Gostaria de lembrar uma coisa para vocês, para os senhores e senhoras. Existe um estudo da OCDE que verificou, no ano de 2018, quanto que existe de transferência dos estados nacionais para o produtor rural em termos de recurso. Seja subsídio, seja subvenção, seja barreira comercial, todo tipo de proteção que o Estado banca com dinheiro, transferindo recursos do Tesouro, direto ou diretamente, para o bolso do produtor rural. Se a gente for conversar com as pessoas da cidade, 98% vai dizer assim, não, a produção agropecuária brasileira é muito protegida, tem muita proteção, muito subsídio, etc, etc. E se eu disser para vocês que nesse estudo da OCDE, descobriu-se que o Brasil é o terceiro país que menos faz isso. Terceiro do mundo. Só perde para a Austrália e Nova Zelândia, e perde por pouco. De cada R$100 que o produtor rural recebe de renda, 2 vem do Estado. 2. O produtor da União Europeia, na média, recebe 18. O produtor da Noruega, especificamente, recebe 53. De cada R$100 que ele recebe de renda, 53 vem de transferência do Estado. É evidente que o europeu pode se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. Nós, aqui no Brasil, a gente sabe que existem pontualmente determinados produtores que têm capacidade, inclusive de rentabilidade, para avançar nessas mudanças nutricionais de forma rápida, sem perder rentabilidade, mas isso não é a realidade da pecuária brasileira como um todo, né? Então, para finalizar aqui a questão do metano, eu acho que é interessante a gente colocar algumas considerações para o produtor e para os técnicos que estão nos assistindo. A primeira é a seguinte: o setor pecuário precisa urgentemente se articular politicamente de uma forma mais contundente. A gente sabe que isso é muito difícil, a gente sabe que o produtor é muito desunido. Além de ser desunido, nós temos uma estrutura do setor, da indústria, que é muito pulverizado, né, territorialmente, numericamente, né? Nós temos algo como 2,2 milhões de estabelecimentos rurais que trabalham com pecuária no Brasil. Então, nós estamos falando de um universo talvez de 8, 10 milhões de brasileiros empreendedores, contando suas famílias, que estão diretamente ligados à produção pecuária, né, ou de leite, ou de carne, ou de ambos. E a gente sabe que uma parcela, pelo menos de 80% desse universo de pessoas, são pessoas que trabalham com baixa tecnificação e com baixas condições, inclusive de articulação e de assistir uma palestra como essa, ou de adotar técnicas que a Reagro, por exemplo, preconiza, né? Então, mas o Manifesto Global do Metano foi imposto ao Brasil, não no foro multilateral, foi feito fora do foro multilateral para ser incluído depois no foro multilateral, por trânsito de interesses da indústria petrolífera, da indústria financeira de Wall Street, de segmentos das multinacionais brasileiras e assim por diante, né? Aqui, talvez aquele ditado que diz quem não chora não mama, aqui não é bem assim. Se não chorar, espernear, a indústria do petróleo vai tratorar a pecuária. E a pecuária não é só no Brasil, nesse caso, é no mundo inteiro, né? Nós temos aqui a perspectiva de vermos o encrudecimento das campanhas, muitas vezes mentirosas, contra o consumo de carne. Eles não tiveram coragem de falar de consumo de leite ainda, mas a gente vê isso vai crescer, isso vai ser um desafio adicional, e, portanto, a gente precisa se organizar através das nossas entidades associativas e fazer pressão para que a gente possa, também como a indústria do petróleo, também como Wall Street, também como o governo americano, fazer pressão, principalmente em Brasília. O segundo é o pessoal que trabalha, principalmente os técnicos, cientistas, pesquisadores. É fundamental que a gente passe a ocupar esse espaço científico que hoje é ocupado por um grupo
exclusivamente das pessoas que trabalham com o meio ambiente, dentro da produção de ciência, de metodologias de mensuração, de publicação de artigos, e entrar, em última instância, dentro do IPCC e começar a aprovar metodologias que sejam metodologias que respeitem a realidade de produção agropecuária dos trópicos, que, como todos nós sabemos, é completamente diferente do perfil de produção de clima temperado. E, por fim, dizer, assim como eu falei em relação ao Acordo de Paris, aqui também o mesmo raciocínio vale. Quer dizer, o que nós temos que fazer? Aumentar a nossa produtividade. Continuar aumentando a nossa produtividade, porque conforme a gente aumenta a nossa produtividade, certamente, no horizonte mais longo, 30, 40 anos, 20, 30, 40 anos, mesmo que a gente continue mantendo o nosso rebanho estável, aumentar um pouco, diminuir um pouco, ainda assim, com o aumento de produtividade, vocês viram esse quadro, é possível diminuir as emissões. As emissões caem, né, por litro de leite. Vou dar um número para vocês, para finalizar. As emissões... como é que é? As emissões de 2005, emissões de metano, de 2005 até 2015, já está defasado esse número, de metano por litro de leite, caíram mais de 30%. Então, para produzir um litro de leite em 2015, nós emitimos 30% a menos de metano do que 10 anos antes. E no caso da pecuária é algo como 15%, no caso da carne é algo como, se eu não me engano, 12% ou 13% também de decréscimo. Portanto, para finalizar, dizer que é importante a gente estar muito atento ao que está acontecendo, entender como a gente pode se defender das ameaças, e isso não existe outra forma senão fazer pressão, né? Mas também aproveitar as oportunidades que, como eu disse, existem e estão manifestadas através dos mecanismos de crédito de carbono e da demanda que eu acredito que cada vez mais vai existir para a aquisição desses serviços ambientais pelo mundo rico, né? Ou seja, aquele trabalho que a gente fez de conquistar o mundo exportando nossos produtos agrícolas ou agropecuários, a gente tem que fazer o mesmo para exportar os serviços ambientais que nós, produtores rurais, produzimos enquanto estamos produzindo alimentos, fibras e bioenergia. Então, seria isso. Gostaria de passar a palavra, então, para o Rafael. Obrigado, Eduardo. Acho que muito claro e com a profundidade que eu acompanhei em outros momentos, de algumas das suas falas em eventos que você participou. E acho que muita gente veio aqui para escutar muito ônus, né? Muitos pontos negativos e desafios, e eles vão acontecer, principalmente se a gente não assumir uma outra postura, né? Mas eu até anotei alguns pontos aqui de uma série de oportunidades da porteira para dentro, de produtividade. Acho que a integração lavoura-pecuária é uma oportunidade muito coerente com o que você falou com relação a sequestro de carbono. Oportunidades políticas, né, da gente estar mais próximo de Brasília, realmente, eu acho que a cadeia em si não tem esse vínculo político, enfim, e a outra com a comercialização de créditos, né? Inclusive, várias das perguntas que já apareceram aqui estão ligadas a isso. O que você enxerga de oportunidade? Já tem produtor aqui perguntando como é que ele precificaria isso, mas acho que agora é a hora mais divertida aí do nosso momento, que é a hora que a gente vai levar as perguntas, e tem perguntas realmente muito oportunas e interessantes para serem feitas para você. Mas antes disso, Eduardo, a gente vai agora compilar essas perguntas. Eu queria muito rapidamente apresentar de maneira objetiva para o nosso público, né? Algumas oportunidades e apresentar o Grupo Reagro em si, como algumas oportunidades aí para o mercado agropecuário. Então, pessoal, hoje o Grupo Reagro é um grupo composto aí por 6 empresas. A gente acredita em ter um pacote de soluções integradas para o agronegócio, de uma forma geral. Nós temos aí a consultoria e o ensino caminhando lado a lado, com os nossos consultores também indo para a sala de aula, oferecendo aí um conteúdo aplicável.
Hoje já estamos próximos de 200 fazendas assistidas no Brasil e chegamos esse ano à marca de 25 mil pessoas treinadas desde 2002 e com a meta de crescimento aí, treinando mais de 5 mil pessoas ano. O IDEAGRI, que é o nosso software de gestão zootécnica e econômica de fazendas, agora o IDEAGRI vindo com a novidade que é o Bovitec. Então, o IDEAGRI é a plataforma para pecuária leiteira e o Bovitec é o software aí de gestão da informação para fazendas de gado de corte. O 3R Lab é o nosso laboratório de diagnose focado em análises de solo, bromatológico, alimentos, mineral, água, então atendendo aí diversos setores do agro. Quem quiser mais informações, tem um link do contato da Giovana, que está de plantão, para passar mais informações a respeito do 3R Lab. Nós temos uma empresa de pesquisa, muito focada na validação de produtos ligados à área agrícola, e começando aí a partir de 2022, muito forte no gado de corte. E, por fim, a Biomip, que é a empresa do grupo focada em produção de micro-organismos para controle biológico, com uma série de produtos focados no controle de pragas em lavouras de milho, soja, café. E pensando na pecuária, hoje nós temos um produto para controle da cigarrinha das pastagens. Então, acreditamos ter aí realmente um pacote de soluções para o agronegócio. E fica o convite, pessoal, para que vocês continuem tendo acesso a conteúdos como esse, relevantes, aplicáveis, realmente de alto nível, que vão impactar no negócio. Por favor, vocês estão convidados a nos seguir aí nas nossas redes sociais. Temos o Reagro Agronegócio, com uma visão macro aí do agro, e segmentados para as 4 áreas que nós atuamos: café, corte, leite e grãos. Então, nós temos tanto o canal... Não Pois passou não? o slide ainda está no 1. Está no slide do Reagro? Agora está no slide das empresas. E agora? Ainda não. Acho que agora sim. Das redes sociais ainda não. Agora deu. Beleza. Vamos lá. Então, aqui o convite para que vocês sigam nas nossas redes sociais. Temos elas tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Telegram. O pessoal vai disponibilizar os links para vocês aí no chat. E no YouTube, agora a gente, com um trabalho muito intenso aí pelo nosso setor de comunicação e brand, aí, capitaneado pela Bárbara, que está online conosco, de uma série de conteúdos, Reagro Responde, De Olho no Futuro e Por Dentro do Ensino, onde os nossos técnicos trazem aí pílulas, conteúdos realmente ligados à área técnica e gerencial nos 4 setores que nós atuamos: leite, corte, café e grãos, ok? E aqui o último convite, pessoal, para vocês conhecerem os nossos treinamentos e consultorias também nas 4 áreas. Hoje o Reagro tem um pacote de produtos, de cursos focados para quem está dentro da fazenda, tomando decisões no dia a dia, produtores, sucessores, gerentes de fazenda, nessas 4 áreas, e cursos focados para consultores, muitos deles de pós-graduação, em produção de grãos, gado de corte, leite e café, para atender aí agrônomos, veterinários, zootecnistas ou graduados que atuam diretamente em alguns desses setores. Então, ficam aí os convites, estamos à disposição, os links vão ser disponibilizados, tanto do pessoal ligado a treinamentos e consultoria, quanto a Giovana do 3R Lab, ok? Vou continuar passando os slides, caso alguém não tenha visto aí algum detalhe, essas informações vão ficar sendo disponibilizadas para vocês, ok? Eduardo, então vamos lá para as perguntas. Nós estamos com quase... Tem 12 perguntas aqui, mas elas são... acho que elas vão dar pano para a manga. A primeira é do Maurício Conte. Quando se apresentou o KINAI, a oportunidade de criação de modelos de negócio, né, por parte de produtores, ele perguntou qual é o primeiro passo, o que os produtores precisam fazer para se preparar para esse mercado e como precificar isso, as 3 modalidades: crédito de carbono, preservação de floresta ou reflorestamento. Vamos lá.
Na realidade, a gente está falando de uma coisa só, né? Quer dizer, em princípio, reflorestamento, conservação de floresta, etc., crédito de carbono. Como eu disse, existem diversas modalidades de serviços ambientais, principalmente a água, né? Além de carbono, água, mas, como eu disse, no caso de água especificamente, é uma coisa mais ligada ao Estado. No caso dos créditos de carbono ou dos produtos relacionados a carbono, uma das coisas que é importante ter consciência é assim, é necessário escala. No caso de crédito de carbono, é necessário se ter escala. Então, eu acho que é muito difícil, embora é possível, porque a gente vai ver as maravilhas que o mercado, as soluções que o mercado vai achar, né, vai encontrar, né, é difícil de prever. Mas é muito difícil um produtor rural sozinho conseguir um volume de crédito de carbono suficiente para pagar os custos administrativos de certificar um instrumento financeiro, assim por diante. Então, é muito difícil de dizer exatamente como é que as coisas vão acontecer. O que a gente percebeu é que no governo foi feito um esforço para que não houvesse interferência do governo, e sim liberdade, porque o mercado encontre as soluções. Então, é difícil dar essa resposta, mas eu acredito que a gente primeiro precisa ver a demanda acontecer, né? Essa demanda ela vai crescer ao longo do tempo. Eu tenho conhecimento de inúmeros empreendedores que estão desenvolvendo projetos, estão se especializando em desenvolver projetos. Tenho visto também algumas empresas de processamento, né, frigoríficos, mas não só frigoríficos, empresas que vendem insumos e tradings que também estão procurando fazer trabalhos que possam chegar até o produtor. Aí sempre é importante o produtor se articular mais uma vez, porque senão ele sozinho, pequenininho, ele tem muito menos poder de barganha com os gigantes aí industriais, né? Mais uma vez a mesma sugestão que eu dei anteriormente, né? Então é um pouco isso. Queria mandar um abraço para o Maurício, amigo meu, produtor rural, trabalha na área de tecnologia, e eu queria aproveitar e dizer o seguinte: eu tomei um puxão de orelha aqui de uma amiga, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: a questão do aumento da produtividade, ele não se dá somente no manejo, ele se dá no manejo, mas ele se dá na genética também, né? Nós temos um espaço grande para trabalhar com genética animal. Bom, a gente já vem trabalhando, né? Hoje a gente tem o gado zebu brasileiro, hoje, em alguns aspectos, não deixa nada a dever para nenhuma outra raça do mundo, e continuar investindo em manejo e em genética, né? Que é o caminho que a gente vai encontrar soluções ao longo do tempo, de acordo com a demanda que a gente for observando. Legal, Eduardo. E não é só para atender as questões ambientais, não, é para sobreviver, né? É para ganhar dinheiro. É isso aí. É para ganhar dinheiro. A gente tem que... se não houvesse... aí seria um outro planeta, né? Mas nesse planeta aqui, habitado por seres humanos, as pessoas, os grupos defendem os seus interesses, né? E o Brasil foi vítima, aí sim, por culpa dos próprios brasileiros, de não compreender exatamente como a gente faz a produção agropecuária. Se fosse exclusivamente uma questão técnica, estava todo mundo pegando avião, vindo para o Brasil aprender com a gente. Essa é a verdade, né? Como é uma questão de narrativa, uma questão de, como eu disse no começo, regime climático global é uma disputa distributiva, é uma briga mesmo, é briga de bar, né? Então, a nossa realidade é um pouco mais difícil, mas, do ponto de vista técnico, nós estamos andando muito bem. Perfeito. Eduardo, tem uma pergunta do Anderson Rocha, perguntando se o Brasil foi estratégico no seu posicionamento diante das potências econômicas, ou foi pressionada mesmo. Acho que aqui ele quis extrapolar as questões ligadas ao agro, porque nós temos acordos comerciais com as grandes potências, né? Mas qual que é a sua visão aí? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Eu acho que o Brasil fez um golaço na COP quando ele conseguiu incluir os créditos de carbono voluntários no artigo 6º do Acordo de Paris, até para dar deixa eu dar um passo atrás e dizer que foram os próprios brasileiros, anos atrás, que criaram um artigo exclusivo, fora do artigo 6º, fora do mercado de carbono. Eles queriam tirar as florestas do mercado de carbono e colocar as florestas no artigo 5º,
O artigo 5º é aquilo que manifesta através do Fundo Amazônia. Ou seja, a gente faz todo o trabalho aqui no Brasil de recuperação, aí o governo, isso era um monopólio estatal, o Estado brasileiro recebia os benefícios do trabalho que você faz na sua propriedade e negociava um preço de banana para a Noruega dar dinheiro para o Fundo Amazônia para dar dinheiro para o governo, tá certo? Então, foi nesse aspecto, o fato da gente ter conseguido incluir os créditos de carbono florestal, né, de floresta nativa, dentro do arranjo do acordo, do artigo 6º, que regulamenta o mercado de carbono, foi um golaço do Brasil. Por outro lado, o Brasil bobeou, dormiu no ponto, e foi vítima de uma pressão de Wall Street, do governo americano. O Brasil comeu bola com o negócio do metano. Quer dizer, ali quem não assinou? Índia, para quem vaca é sagrada. Não mexam com o meu bicho sagrado aqui. Rússia, que tem uma pecuária importante. China, que tem, enfim, que não quis brincar desse troço. Austrália, outro grande produtor pecuário. E estava acertado que o Brasil não ia assinar, e junto com o Brasil, quem não iria assinar é todo o Mercosul. Paraguai, Uruguai e Argentina. Também 3 países para quem a pecuária é muito importante. Não se sabe por quê, mas certamente em virtude de uma pressão violenta, né, isso a gente sabe, e até desleal, né, o pessoal joga sujo mesmo com o Brasil. O Brasil acabou entrando nesse acordo, nesse manifesto, mas eu tenho a esperança de que nesses próximos meses nós vamos encontrar uma saída diplomática pela direita aí, para não deixar a bomba explodir no colo de um setor tão importante como a pecuária. Perfeito, Eduardo. A pergunta do Frederico Lobão, está lá em Cuiabá, consultor do nosso time, inclusive quem fez a ponte para a gente conseguir trazê-lo, né, para esse evento de hoje. Ele está perguntando aqui que caso essas metas, e se, por exemplo, esses 30% se tornarem realmente um compromisso, né, do Brasil, não forem alcançados, que consequência que isso pode trazer para o mercado? Muito bom. Frederico, um grande abraço, obrigado pelo convite. Creio que você seja um grande responsável por a gente estar tendo essa conversa hoje. Em primeiro lugar, existem inúmeras formas da gente sair desse imbróglio. Por exemplo, assumir um compromisso de reduzir as emissões de metano abiogênico, aquele que não está no ciclo da natureza. Por exemplo, oriundo do petróleo, né, da exploração de petróleo. Como eu disse, existem tecnologias factíveis para se reduzir essas emissões. Outro, e é algo que o Brasil já está fazendo, é resolver o problema do saneamento, né? Porque o saneamento emite metano, tanto resíduos sólidos como esgoto, né? Mas o perfil é muito pequeno, então isso não contribui muito. Agora, aí eu acho que a pergunta importante é o seguinte: o Brasil precisa tomar uma decisão. Nós queremos tomar calor agora, ou nós vamos empurrar com a barriga e tomar um calor muito maior em 2030? Se o Brasil... muita gente diz, mas ninguém cumpre. O Brasil cumpre tudo. O Brasil nunca deixou de cumprir nenhum acordo ambiental. Os outros países, especialmente os ricos, não cumprem nada. Só que tem um detalhe: os países ricos são poderosos, eles podem se dar o luxo de não cumprir, porque eles não sofrem retaliação, ou a retaliação que eles sofrem é ínfima. Se o Brasil entra nessa brincadeira de reduzir 30% das emissões da pecuária e não cumpre, depois os outros países vão dizer o seguinte: então eu não vou comprar ferro em retaliação ao seu não cumprimento da pecuária. Entendeu? A pressão o Brasil não é os Estados Unidos que pode sair do Acordo de Paris. O Brasil não pode entrar nos acordos que são desfavoráveis aos nossos interesses. Mas isso dá muito calor, a gente vai ser penalizado, vão jogar sujo com o nosso governo, e jogam sujo mesmo. Eu sei, vão, mas ou é agora ou é numa potência magnificada daqui a 10 anos, quer dizer. Então, é assim, mas, como eu disse, eu tenho fé e crença de que, através da articulação do setor e do bom senso das pessoas que estão tratando desse assunto, nós vamos encontrar saídas diplomáticas para que isso venha de uma maneira que a gente possa digerir. Muito bom, Eduardo. Chat com vários elogios aí com relação
a clareza e o domínio aí do assunto, parabéns mesmo, nós estamos realmente impressionados. Pergunta do Geomar Coraça. Você comentou, Eduardo, sobre o sequestro de carbono pelo uso de boas práticas agrícolas, uso de planos de cobertura, rotação de culturas, etc. Ou seja, pelo bom uso do sistema de plantio direto. A dúvida dele é: possuímos atualmente metodologias ágeis, precisas e capazes de serem usadas em grande escala para prover essas métricas, certificar propriedades e comercializar carbono, remunerando os produtores? Não. Para áreas de floresta nativa, sim, existem metodologias consolidadas. Para estoque de carbono no solo, o Brasil está correndo atrás, a Embrapa está correndo atrás, existem inúmeras empresas grandes aí, frigoríficos e empresas que vendem insumos que também estão correndo atrás. Tem um monte de gente fazendo trincheira no Brasil inteiro, que é o que tem que ser feito. Nós temos que medir o baseline quando veja, nós estamos saindo do zero praticamente, né? Não do zero, porque isso já começou há alguns poucos anos atrás, mas da mesma forma que a gente muito rapidamente desenvolveu determinadas tecnologias agrícolas e pecuárias para conquistar o cerrado, o interior do Brasil, nós vamos fazer a mesma coisa. Mas não, a resposta é não. Nós estamos ainda distantes de sabermos com precisão, primeiro, quais são os fenômenos naturais que acontecem de fato, e depois, naturalmente, para que a gente possa certificar e vender esses créditos. Perfeito, Eduardo. E aí, tem algumas perguntas no chat, pessoal, acho que é importante esclarecer se esse conteúdo vai ficar disponível. E ele sim fica disponível tanto no nosso blog, que é reag.com.br/blog, e no nosso canal do YouTube. Então, daqui a poucos dias, este e todos os demais, né, os anteriores já estão lá para consulta em todo e qualquer momento, ok? Uma pergunta do Maurício Conte, mais uma vez. O que é a sua visão desse papel científico aí das universidades públicas, né? Se há aí um viés ideológico nas pessoas, na pesquisa, se você acha que tem caminhos para a gente conseguir reverter o que já foi construído, né? Desfavorável para o setor. Totalmente. Eu acho que as faculdades, especialmente o regime climático global, quer dizer, o meio das pessoas que fizeram suas carreiras com mudanças climáticas, são pessoas que foram ensinadas, muitas vezes elas nem sabem disso, mas elas foram ensinadas e doutrinadas e treinadas para pensar assim: homem é venenoso, eu preciso combater o homem. A solução para o meio ambiente, seja para clima, seja para meio ambiente, é perseguir a presença do homem. Eu não acredito nisso, eu acho que é exatamente o oposto. Basta a gente comparar, sei lá, Rondônia com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país rico, onde as pessoas, através da criação de prosperidade, têm a condição econômica, financeira e de tempo para dar um passo além e produzir um luxo, né? De certa forma, é um luxo. A gente cuidar do clima é uma coisa que as pessoas, quando elas estão precisando arrumar leite para dar para os seus filhos, elas não estão preocupadas com o clima, né? Então, não há como a gente avançar nas questões ambientais se a gente não cuidar das pessoas primeiro. Então, para responder o Maurício, sim, as faculdades têm um viés ideológico muito grande, não só as faculdades, mas todo o establishment de pessoas que estão transitando nessas questões de clima, na ONU, em todas as agências de cooperação, e que ganham suas vidas vendendo serviços e consultorias relacionados a essa área, elas tendem a ter um viés muito grande. Cabe a nós, ocuparmos esses espaços. Não tem outra forma. Tem que ocupar esses espaços. E trazer essa visão diferente, né? Essa visão, olha, não é exatamente assim, né? Eu sempre digo, né? A pessoa... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Alguns anos atrás,
eu estava numa discussão num conselho participativo de uma área de proteção ambiental. Eu tenho uma propriedade que está dentro de uma área de proteção ambiental, então você já imagina a dor de cabeça. E o pessoal queria proibir dessecar a pastagem para plantar APP. Eu falei, não, tudo bem, legal. Então vamos fazer o seguinte, fim de semana vamos lá na fazenda todo mundo. Levei os caras lá, dei uma enxada para eles, falei, tem 1 hectare para vocês carpinhos de braquiária aí. Aí o cara percebeu a bobagem que ele estava fazendo. Porque na cabeça dele você vai ficar jogando o defensivo na APP eternamente, você vai jogar uma vez, 2 vezes para dessecar a braquiária para poder vir a mudo. Né? Então, existe muito desconhecimento da realidade. Né? Na hora que a gente mostra a realidade, as pessoas mudam de ideia. Perfeito, Eduardo. A gente está caminhando aí para o momento final, nós estamos com o tempo estourado, eu queria realmente te encaminhar, te provocar para uma mensagem final para a turma, mas eu preciso passar um recado do pessoal que está nos bastidores aí, eu já estava me esquecendo. Pessoal, nós estamos caminhando para o último webinar do ano, é um ano que teve milhares de webinars aí no Brasil, a gente está procurando melhorar, trazer realmente algo relevante para vocês, tanto quanto foi o de hoje. E aí nós vamos disponibilizar um link no chat, se vocês puderem, por gentileza, nesse momento final, leva menos de 1 minuto, para vocês responderem algumas perguntas, vai nos ajudar a enxergar aí possibilidades de melhoria para o ano que vem. E aí, nesse momento final, eu queria realmente agradecer, Eduardo, todo o conteúdo, realmente a segurança e a robustez do que você trouxe aqui para a gente hoje. Eu não tinha dúvida nenhuma de que seria diferente. E queria que você passasse uma mensagem para os produtores. Acho que a pecuária vem mudando nos últimos anos, né? Isso realmente é marcante, muito do que você falou hoje, de busca por produtividade, por sustentabilidade das fazendas. Mas, além disso, o que você enxerga de mudança de conduta e de oportunidade frente a esse cenário, né? Quando o Brasil virou protagonista dessa discussão, obviamente por interesses outros. O que você acha que o produtor tem de oportunidade, precisa mudar ou adequar sua postura, sua atitude frente a esse cenário? E realmente agradecê-lo pelo convite, a gente sabe da sua agenda, e realmente enriqueceu muito e fechamos com chave de ouro esse ano de 2021 aí com os nossos webinars. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo momento que você ofereceu para a gente aí hoje. Bom, eu acho que como mensagem final, dizer que eu tenho profundo orgulho daquilo que a gente faz no Brasil, tenho profundo orgulho do nosso país, sou não sei que geração de proprietários rurais, de produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Comecei minha carreira há muitos anos atrás, quando fui fazer faculdade, o pessoal falava assim, você trabalha no setor primário, né? Eu era quase considerado o homem das cavernas, né? Eu vi outro dia uma pessoa dizendo o seguinte: antigamente o dono do sítio falava para o filho o seguinte: estuda, filho, para você poder ir para a cidade. Hoje em dia é o contrário: estuda, filho, senão eu não te deixo vir para o sítio de coisas. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo realmente eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz no setor agropecuário, muito orgulho do que a gente faz no Brasil. Eu acho que a gente tem que continuar perseguindo aumento de produtividade, de lucratividade, de capacitação, mas, a partir do momento que a gente começa a ocupar um espaço mundo afora, que antes era ocupado pelos poderosos, e são muito mais poderosos que nós, que são os americanos e os europeus principalmente, nós vamos começar a sofrer determinadas resistências que nos obrigam a aumentar o nosso nível de participação associativa, colaborativa. Nós precisamos... Eu acho que na agricultura talvez seja um pouco diferente, mas na pecuária o pessoal é muito desunido. Isso precisa mudar. Isso é premente. Nós mudamos de patamar. Hoje nós não somos mais os homens da caverna. Tá certo? Hoje nós somos o objeto de desejo da turma que vai para as principais faculdades, pessoas que não têm nenhuma relação com o campo. Hoje o objeto de desejo é trabalhar com o agro, né? Então nós estamos num patamar muito superior daquilo que eu imaginava quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei minha carreira, e
isso traz novas responsabilidades. Nós precisamos participar mais de forma coletiva para defender os nossos interesses, e em defender os nossos interesses diferentes do que era no passado. No passado, o pessoal ia pedir juro subsidiado e dinheiro do governo. Nós não queremos isso mais. O que nós queremos é simplesmente nos deixe em paz para trabalhar, né? Agora, tem muitas pessoas ou muitos grupos, né, de interesses para os quais não interessa que a gente tenha paz para trabalhar, né? Isso também é uma realidade no nosso setor há muitos anos, né? Então, eu acho que eu resumiria dessa forma, com uma mensagem de otimismo, mas também uma pequena provocação aí para o nosso pessoal, porque a gente sabe que a gente pode muito mais. Perfeito, Eduardo. Muitíssimo obrigado mais uma vez a você, todos que estiveram presentes. A turma dos bastidores tem umas 10 pessoas aí envolvidas nessa organização do evento, mobilização de participantes. Obrigado a todos aí, pessoal do 3R, Ideagri, Reagro. Foi um prazer esse momento que nós passamos aqui hoje. Esperamos que tenham mais, que você traga novidades para o ano que vem. Com certeza a gente vai te fazer um convite aí em breve. Maravilha, Rafael. Eu que agradeço a todos vocês. Mais uma vez, parabéns pelos 19 anos de vocês aí. Muito sucesso. Obrigado, pessoal. Sucesso, Pessoal, bom descanso a todos aí. Bom restante de ano. quem ainda puder responder a enquete antes de encerrar, ela está na tela, tá? Vai ficar disponível mais uns minutinhos. Beleza, Bárbara. Obrigado, viu? Eduardo, forte abraço. Tudo de bom. Obrigado, gente. Tchau.